e vamos para uma adaptação, uma modificação nesse modelo de doença infecciosa, que é um pouco mais complicado, mas presta para aquelas doenças em que a gente assume que os indivíduos recuperados podem perder imunidade e se reinfectarem com a doença. Por exemplo, que doenças seriam representadas por esse novo modelo? Malária, tuberculose, e aí não é mais o modelo SIR, é o modelo SIRS, SIRS, com as letras suscetível, infectado, recuperado e suscetível novamente. Uma vez recuperado, ele volta a pertencer ao grupo de indivíduos suscetíveis. Então, vamos explicar o modelo. Olha, a quantidade de pacientes suscetíveis diminui à medida que ele se infecta. E a taxa de infecção depende, novamente, da quantidade de encontros, né? Do número de encontros entre suscetíveis e infectados. Então, o número de suscetíveis diminui na mesma proporção que aumenta o número de infectados. Então, menos beta-SI, essa quantidade que sai lá do estoque de suscetíveis, entra no estoque de infectados. Os infectados, por sua vez, diminuem à medida que eles se recuperam, com uma taxa que depende da quantidade de infectados. Então, essa quantidade que sai do estoque de infectados entra na quantidade de recuperados, mas que dessa vez vai diminuir à medida que os recuperados perdem a sua imunidade, numa taxa que é proporcional à quantidade de recuperados. E aí, essa quantidade que sai do estoque de recuperados volta a entrar aqui no estoque de suscetíveis. Novamente, admitimos que a população total é constante, denotada por essa letra aqui, tal. Então, a quantidade de recuperados pode ser encontrada automaticamente se eu sei a quantidade de suscetíveis e a quantidade de infectados, né? O que faz com que o nosso sistema possa ser reescrito na forma plana, na forma bidimensional. Lembrando que os parâmetros beta, mi, ni e tal são todos positivos. Aí, seguindo o passo a passo anterior, a gente procura primeiramente o quê? Pontos de equilíbrio. O primeiro ponto de equilíbrio está fácil de enxergar. Ele ocorre quando a quantidade de indivíduos suscetíveis é a população total e eu não tenho nenhum infectado, né? Se eu não tiver ninguém infectado, somente pessoas saudáveis, a doença nem se estabelece. Repare como se eu substituir I igual a zero aqui, zerou aqui embaixo, e se eu substituir I igual a zero e ao mesmo tempo S igual a tal, eu zero aqui e zero aqui. Com I igual a zero, zero aqui. Então, esse aqui é um ponto de equilíbrio, né? Um ponto de equilíbrio, um ponto de equilíbrio. E qual seria o outro ponto de equilíbrio? Eu venho aqui embaixo, coloco I em evidência, né? Beta S menos Ni, que multiplica I, igual a zero. Qual é a outra forma de eu zerar aqui embaixo? É quando S é igual a Ni sobre beta. Aí, o que eu faço com esse S? Eu volto com ele aqui na primeira equação e encontro o valor de I, tá? Então, substitui S igual a Ni sobre beta e zera essa equação aqui, essa F aqui, você encontra o valor de I. Então, seria o nosso segundo ponto de equilíbrio. E aqui eu reparo que tem
um erro de digitação. O primeiro ponto de equilíbrio é tal, S igual a tal, infectados, I igual a 0. Então, primeira diferença crucial nesse nosso modelo para doenças em que há perda de imunidade, né, que o indivíduo recuperado volta ao conjunto de indivíduos suscetíveis. A primeira diferença crucial é que agora eu tenho, no máximo, 2 pontos de equilíbrio. Antes eu tinha o quê? Infinitos pontos de equilíbrio. O meu eixo S inteiro era ponto de equilíbrio. Agora não. Eu tenho até 2 pontos de equilíbrio. Uma pequena modificação no modelo, né? Pequena que eu digo assim, pequena em termos de matemáticos, né? Uma pequena modificação, uma mudança crucial. Tem uma observação aqui para ser feita, que é o seguinte. Olha para esse termo aqui. Repara só. Se tal, né, se a sua população for igual a esse valor aqui, Ni sobre beta, isso aqui vai ser igual a 0, né? Então, 0 é isso aqui, ou seja, a sua coordenada I fica igual a 0. E aí, se tal é igual a isso, é porque Ni é tal que multiplica beta. Então, substitui tal vezes beta aqui, dividido por beta, o seu S ficou igual a tal. Ora, tal, 0, não é o primeiro ponto de equilíbrio? O que eu estou percebendo? Que quando tal é igual a Ni sobre beta, esse segundo ponto de equilíbrio coalesce, né, no primeiro ponto de equilíbrio. Então, aquele caso lá de eu tenho 2 pontos de equilíbrio, mas de repente eu tenho 1 ponto só de equilíbrio. Isso aqui é um exemplo de quê? Bifurcação. Né? Então, dependendo desses parâmetros aqui, se der um valor exato ao do tamanho da sua população, você tem o quê? Uma bifurcação. Então, é problemático o problema de doenças infecciosas. Pode levar a uma bifurcação. Mas vamos seguir. Seguir com o que a gente conhece mais para estudar modelos, sistemas não lineares. A gente sabe usar a técnica de linearização, né? Então, pega a nossa matriz aqui, vamos estudar o jacobiano dela. Pega o termo deriva em relação a S, deriva em relação a I. A segunda linha deriva em relação a S, deriva em relação a I. Só que essa matriz aqui, eu tenho que avaliar ela nos pontos de equilíbrio, tá? Então, eu tenho 2 pontos de equilíbrio. Eu tenho o primeiro ponto de equilíbrio, que é tal 0. Então, substituo S por tal e I por 0. Então, como é que fica a minha matriz? Fica assim, ó. Tá? Esse é o meu primeiro jacobiano. É o jacobiano no meu primeiro ponto de equilíbrio. Eu tenho que estudar autovalores aqui. Porque eu tenho esse 0 aqui, mas sempre quando eu tenho 0 aqui, é fácil eu ver, né? Pelo produto, traço e determinante, eu sei que o traço é a soma e o determinante é o produto, eu já sei quem são os meus autovalores. Os meus autovalores são menos mi e beta tal menos ni. Então, olha, lembrando, os parâmetros são positivos. Então, meu primeiro autovalor é negativo. Um autovalor negativo.
E o outro alto valor, beta, tal menos ni? Depende do tal, depende do tamanho da população. Se o tal for maior que ni sobre beta, eu tenho um alto valor o quê? Positivo. E se o tal for menor que ni sobre beta, eu tenho um alto valor negativo. Então, junto um alto valor negativo com um positivo, o meu primeiro ponto de equilíbrio vai ser o quê? Cela. Junto um alto valor negativo com outro negativo, o meu ponto de equilíbrio vai ser sumidouro. Então, o meu sistema linear associado está me dizendo que o meu primeiro ponto de equilíbrio pode ser cela ou sumidouro, a depender do tamanho da minha população. Então, tá vendo esse parâmetro aqui, ó, ni sobre beta, tá vendo como é que ele é importante para o nosso modelo? Está associado com bifurcação, está associado com esse comportamento aqui, olha, cela ou sumidouro, com essa mudança de comportamento aqui. E o segundo ponto de equilíbrio? Tem como eu avaliar isso aqui no meu segundo ponto de equilíbrio? Tem também. Então, vamos pegar a nossa jacobiana e vamos avaliar ela no segundo ponto de equilíbrio, tá? Tem que substituir S por ni sobre beta e I por essa quantidade aqui. Aí o meu jacobiano fica um pouquinho mais estranho, né? Fica um pouquinho mais complexo, mas vamos olhar ele, vou anotar ele aqui, depois vocês conferem, tá? Pelas minhas contas fica assim, ó. Então, repetindo, pelas minhas contas, esse aqui ficou o meu jacobiano avaliado no meu segundo ponto de equilíbrio. Eu quero fazer uma análise parecida com essa aqui, para olhar os sinais dos autovalores, tá? O que eu vou fazer? Vou usar aquela minha técnica do traço determinante. Lembra da classificação do sistema pelo traço determinante? O traço não é a soma dos autovalores? Então, aqui nessa matriz, o traço é a soma desse cara com zero. Vamos olhar para esse cara. Lembrando, mais uma vez, que os parâmetros são sempre positivos. Então, todos esses parâmetros aqui são positivos. E esse termo aqui, no segundo ponto, ele não existe somente quando tal é maior que ni sobre beta? Porque quando tal é ni sobre beta, esse cara já colapsou no primeiro ponto de equilíbrio. Então, ele só faz sentido o segundo ponto de equilíbrio quando eu tenho um tal maior que ni sobre beta. Então, essa parcela aqui vai ser sempre positiva. Então, eu tenho um monte de gente positiva. Positivo, positivo, positivo. Então, eu tenho menos esse cara positivo, menos esse cara positivo. Isso aqui deu o quê? Negativo. Mais zero, traço. Então, vou escrever aqui, ó, traço negativo. E o determinante? Ó, determinante deu isso aqui vezes isso, que é zero, menos esse produto, tá? Aqui também dá positivo, ó, todo mundo é positivo. Aqui é um cara positivo menos um positivo, menos o outro positivo, isso aqui deu negativo. Só que o determinante é esse produto menos esse produto. Então, menos um cara negativo, menos com menos mais. Vezes esse, o determinante é positivo. Então, mais uma vez, o jacobiano, avaliado no segundo ponto de equilíbrio, tem traço negativo e determinante positivo. E daí, Flávia? E daí que você lembra da nossa classificação traço determinante? Era assim, ó, traço determinante. Aí a gente tinha uma parábola. Em cima da parábola, a gente tinha... Dentro da parábola, a gente tinha os complexos, né? Aqui centro, aqui sumidouro, expira, aqui
fonte expira. Fora da parábola, a gente tinha os reais, só que aqui a gente tinha o sumidouro, e aqui a gente tinha a fonte, e aqui a gente tinha a cela. Então, o que acontece se eu tenho um determinante positivo com traço negativo? Eu posso não saber se está dentro ou fora da curva, mas eu sei que eu tenho pelo menos a parte real, o quê? Negativa. Então, pelo menos a parte real negativa, autovalores negativos, né? Então, para esse segundo ponto de equilíbrio, tem que ser do tipo sumidouro. Tá? Então, o primeiro ponto de equilíbrio era cela ou sumidouro, o segundo ponto de equilíbrio, sumidouro. Outra forma de chamar esse cara aqui é estável. Ponto de equilíbrio estável, ou melhor dito, assintoticamente estável. O que eu estou fazendo agora é apagar aqui o meu slide para ter espaço, porque o que eu queria saber sobre os pontos de equilíbrio e que a linearização podia me contar, ela já me contou e eu anotei em vermelho aqui. Agora eu vou para a próxima técnica que a gente aprendeu, que é de Nucline. Eu já vou começar a desenhar o meu plano SI, lembrando que, como se tratam de quantidade de indivíduos, eu só vou desenhar o quadrante positivo. Então, a primeira observação é que o eixo S, já vimos isso, ele não é mais uma coleção de pontos de equilíbrio. O que a gente vai ter é um ponto de equilíbrio aqui, por aqui, né? Quando a minha quantidade de suscetíveis for a população total e eu não tiver nenhum infectado. E um outro ponto de equilíbrio em algum lugar nessa região, né? No meu quadrante positivo. Em algum lugar eu tenho um outro ponto de equilíbrio. Uma coisa que eu já sei é que nunca vai acontecer de eu ter um ponto fora do meu domínio, do meu subdomínio delimitado pela reta S mais I igual à população total. Né? Não é infactível um ponto fora dessa região, da região delimitada por essa reta aqui, ó, I igual a tal menos S. Então, quer dizer, quando eu tenho zero de suscetíveis, o I é a população total. E quando eu tenho zero de infectados, o S que é a minha população total. Então, eu vou traçar essa reta aqui, ó, a reta que delimita a região factível para o meu modelo. Então, essa é a reta S mais I, que é igual a tal. Quem é esse ponto aqui, ó? S é igual a tal. I igual a zero. Esse é o meu primeiro ponto de equilíbrio. Esse segundo ponto de equilíbrio tem que estar aqui dentro. Vamos começar com as tarefas das Nuclines. Vou começar com essa aqui de baixo que está mais fácil, né? Com a linha associada à variável I, eu vou procurar minhas I-Nuclines. Quem são as curvas que zeram esse cara? Bom, a primeira delas é o I igual a zero, ou seja, o próprio eixo S. Então, quem são as minhas I-Nuclines? A primeira é I igual a zero. Isso significa o eixo S. Então, aquela estratégia de colorir, ó, vou colorir de verde as I-Nucline. A primeira dela é o eixo S. Ó. Isso aqui é uma I-Nucline. Então, em cima de uma I-Nucline, eu tenho o quê?
um vetor de direção bem definida. Se ele está em cima de uma incline, a minha coordenada y é nula, ele é um vetor horizontal, que aponta para a direita ou para a esquerda. Vou tomar um ponto aqui em cima para olhar. Quer dizer, qualquer ponto que está aqui em cima tem a coordenada i igual a 0. Né? I igual a 0. Substitui aqui em cima i igual a 0. Ficou 0, ficou mi, que multiplica tal menos s. Se eu estou aqui em cima desse eixo, o S é menor que tal, né? Então, tal menos S é uma quantidade positiva. Mi é um parâmetro positivo, ficou positivo. Ou seja, em cima do eixo S, ele aponta para onde o vetor? Para a direita. Então, está tendendo para esse ponto de equilíbrio aqui. Mas vamos prosseguir aqui nas inclines. Eu tenho mais alguém que é incline, né? Se eu coloco um i em evidência, beta S menos ni igual a 0, S é igual a ni sobre S. Então, essa curva aqui, que é uma reta, S igual a ni sobre beta, né? Uma reta vertical, também é uma incline. Então, eu vou traçar uma reta vertical aqui, né? Vai ter um valor aqui, ó. Quando eu encontrar o valor ni sobre beta, eu traço a reta aqui em cima. Então, eu pinto ela de verde também, né? É uma incline. Pinto ela de verde. Em cima de uma incline, eu devo ter vetores bem definidos. Mas o que acontece? Olha só. Lembra que eu falei que aqui dentro tinha um ponto de equilíbrio? Eu ainda não tracei a minha S-incline. Mas eu sei que seja lá que curva ela for, ela tem que... eu tenho uma reta vertical. Seja lá que curva ela for, ela tem que interceptar a minha incline, onde? No segundo ponto de equilíbrio. Um ponto de equilíbrio está aqui. O outro ponto de equilíbrio eu falei que estava dentro desse triângulo. Já sei onde está a minha incline. Ora, o meu outro ponto de equilíbrio tem que estar em cima dessa incline, né? Em que altura eu teria que marcar, né? Eu teria que marcar. Se eu soubesse os meus parâmetros, eu conseguiria marcar. Mas, com certeza, está em cima dessa incline. E aí, eu conseguiria, então, separar a minha incline em trechos, ó. Um trecho acima e um trecho abaixo. Para quê? Para verificar os meus vetores. Para verificar os meus vetores. Para ver se eles apontam para a direita ou para a esquerda. Vamos fazer o teste? Um jeito fácil de perceber se nesse ponto aqui aponta para a esquerda é o seguinte, olha, aqui era 0. Ponto de equilíbrio, o vetor não apontava para lugar nenhum. 0. Então, quando eu subir nesse eixo, eu aumentei o tamanho do i. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando essa quantidade negativa e aqui eu estou aumentando essa diferença. Então, automaticamente, eu estou apontando o meu vetor para a esquerda. Então, aqui embaixo vai ter que ser o contrário. Agora, vamos finalmente olhar as nossas S-incline. Quem é que zera essa minha F aqui? Iguala isso aqui a 0, passa esse termo para o lado de lá. Então, essa curva aqui é que vai ser a nossa S-incline. Bom,
Eu sei que essa curva também passa pelo ponto de equilíbrio, ela também tem que interceptar a minha I no Klein. E se eu olhar para ela, olha, o que acontece quando S é igual a zero? Quando S for igual a zero, esse termo aqui some, fica mi, que multiplica tal, dividido por mi, e igual a tal. Então, eu sei que ela passa aqui. Não vou marcar assim não, porque senão fica aparecendo ponto de equilíbrio. Eu sei que ela passa aqui. E o contrário, né? Quando o i for igual a zero, i que multiplica zero, zero, passo o mi dividindo, S igual a tal. Então, a curva passa aqui também. Então, que tipo de curva é? Uma curva que passa aqui assim, ó. Então, colorindo aqui, de amarelo, S no Klein, é essa curva aqui, ó. Então, em cima da minha, no Klein, né, vou de novo escolher pontos aqui, ó, aqui e aqui, a direita do ponto de equilíbrio e a esquerda do ponto de equilíbrio, para tentar traçar meus vetores. Se está em cima de uma S no Klein, a coordenada x é zero, só tem a coordenada y, são vetores que apontam na vertical, né? No ponto de equilíbrio seria zero. Se eu ando para a direita, significa que eu estou aumentando S. Então, eu estou aumentando essa quantidade aqui que é positiva. Então, meu vetor para cá, ó, ele tende a ser positivo, para cá, negativo. O que eu percebo aqui, ó? Eu percebo em torno desse ponto de equilíbrio o meu sentido de rotação. Vamos agora utilizar da informação que eu tinha do meu sistema linearizado. O meu ponto de equilíbrio não é um sumidouro. Então, essas rotações aqui, na verdade, são espiras. Espirais sumidouro, né? Qualquer que seja a minha condição inicial, ela vai tender para esse ponto de equilíbrio, a não ser que seja uma condição inicial que já nasceu nesse eixo aqui. Aí ela corre para esse outro ponto de equilíbrio aqui. Então, olha, enquanto eu estou nesse trecho aqui, à esquerda desse parâmetro ni sobre beta, o que as minhas curvas estão fazendo com o meu i? Minha quantidade de infectado, ela cai. Então, é como se a minha doença estivesse caindo. Mas a partir do momento que ela passa, minha população passa desse tamanho aqui, minha quantidade de infectado cresce de novo. Então, está caindo nesse lado, né? Desse lado aqui, ó, nesse trecho da minha S no Klein não é para baixo e para cá não é para cima. Então, o meu infectado cai nesse trecho e cresce do lado de cá. Então, esse parâmetro é importante. Ele quer dizer o seguinte: biologicamente significa que a doença vai se estabelecer na comunidade quando a população exceder esse limite. Então, gente, essa foi a minha tentativa de explicar o modelo, de desenhar o diagrama de Nucline. Mas eu peço novamente que vocês refaçam o exercício, leiam as anotações do slide e analisem o diagrama proposto pelo autor.